Salve, meus queridos e queridas da turma de organização do Estado, tudo bem? Turmas de organização política e administrativa do Estado. Vamos então às questões sobre responsabilidade do presidente da República. Apenas duas questõezinhas rapidão aqui, nós vamos matá-las. E aí, tudo certo? Estão se cuidando? Isolamento, né? Tem notícias boas aí de novos tratamentos, né? Do Covid, tá? Procurem aí se informar. Beleza? Bora? Então vamos lá. Olha só, questões sobre responsabilidade do presidente, do chefe do executivo. Esse vai ser o título, e eu acho que foi esse o título que eu botei na atividade de vocês, né? Questões, atividade da última semana, tá? Vamos lá. Mesma coisa, vocês vão copiar as questões do caderno, vocês têm que botar assinale correta se fica errada. Assinale correta. Vocês têm que escrever a questão no caderno de vocês. Se ela estiver certa, ok, bota certo. Agora, se ela estiver errada, vocês expliquem o porquê dela estar errada. Eu estou aqui dizendo o porquê elas estão erradas, mas vocês também podem, além do vamos fazer melhor, além do que eu estou falando, procurem mais, vamos estudar. Eu sei que vocês têm diversos outros para fazer, mas tirem o dia da aula pelo menos para fazer isso. Se vocês tirarem o dia da aula, né, em 1 hora, 2 horas que vocês, no dia da aula, vocês façam isso, vocês conseguem vencer todo o conteúdo. Quem começou a partir de agora já tá ralado, porque vai ser foda, tá? E eu vou olhar, vocês vão me mandar, eu vou olhar. Não me venham copiar um do outro, tá? Não venham com essa. Os que eu identificarem que são iguais, eu vou zerar todos. Os que eu identificarem que são iguais, pessoas que copiaram, vai perder o ponto quem fez, por ter emprestado o resumo, e quem copiou. Eu não quero nem saber que na realidade quem fez e quem copiou. Eu zero para os dois, tá? Então façam os seus resumos dos podcasts e façam as respostas, apresentem as respostas às questões. Como é que vai ser avaliado? Quanto mais bonitinho o caderno de vocês, mais coloridinho, vocês vão escanear e me mandar versão colorida. Eu quero versão colorida, eu não quero versão preta e branca, eu quero versão colorida nesse scanner. Por quê? Porque como é que eu vou avaliar? Óculos. Na realidade esse óculos não é novo, eu tinha falado que era novo, mas não é, esse óculos era velho, que eu já tinha, tava ali, só que esse tem antirreflexo. Bacana, né? Gustavo Esmeraldino aí que tinha me dito que eu tinha que comprar um óculos novo, ó. Tá aí, ó. Tá? Galera, como é que eu vou avaliar? Quanto mais completo o resumo de vocês e quanto mais bonitinho estiver, mais próximo vocês estarão do 10. Porque não teremos prova, a prova é isso aqui. Quanto mais feio e mais incompleto estiver o resumo, mais longe vocês estão do 10. Tá? Essa é a avaliação que eu vou fazer. Então, se tu quer tirar 10, faz bonitinho. E faça você. Não vai copiar dos outros. Porque se tu copiar do teu colega, tu vai zerar o teu e tu vai fazer o teu colega zerar também. Então, faça o seu resumo. Quem está acompanhando desde o início as aulas é fácil. Porque os podcasts ali tem de 20, 25, 30 minutos no máximo. 15 minutos. Então, você faz rapidamente aquilo ali. Em meio período de aula, você consegue matar o tema. E você consegue, ainda, se fizer bem feito, levar um 10 na disciplina. Lembrando que as questões que eu estou passando aqui para vocês foram as questões da última prova, que eu botei na última prova. Tá? Então, semestre passado os caras tiveram que estudar para passar. E muitos não passaram. Então aproveitem. Então, sempre vem coisas que tem males que vêm para o bem. A epidemia veio para alguns, né? Que inclusive já fizeram a cadeia, já reprovaram e muito provavelmente reprovariam novamente, ganharam uma oportunidade aqui, tá? Então vamos lá, aproveitem, vamos tirar 10, vamos aumentar a média, vamos buscar o 10, certo? Então vamos lá, questões sobre responsabilidade do chefe do executivo, beleza? Vamos que vamos, galera. O presidente da República responderá durante o exercício do mandato por crime sem relação com a função presidencial. Errado! O presidente da República, ele não responde por
atos, não responde criminalmente por atos estranhos ao exercício da função. Ah, onde é que está escrito isso? Está escrito na Constituição, está lá no artigo 86 da Constituição, diz... 86, parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, está errada. A A está errada. Resposta lá no 86, parágrafo 4º, ele não responde. Ah, mas ele... Como assim ato estranho? Imagina que ele foi pego, o presidente da República foi pego dirigindo uma moto sem capacete e embriagado. Ele não vai responder por isso agora, por embriaguez no volante. Tá? Ele vai responder isso depois do mandato dele, a prescrição vai ficar suspensa, depois ele vai responder. Ele não vai ser acusado disso agora. Tá? Por quê? Porque é uma prerrogativa do presidente, é uma imunidade que ele tem, tá? Durante o exercício do mandato, para preservar essa função de chefe de Estado que nós temos, que ele tem. B. Tanto no crime de responsabilidade quanto no crime comum, o presidente da República será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Errado. Errado. Por quê? Porque no crime de responsabilidade, é o chamado impeachment, que vocês conhecem, é julgado pelo Senado Federal. O impeachment do presidente da República é julgado pelo Senado Federal. Onde é que está escrito isso? Está lá no 52 da Constituição, 52.1. Compete privativamente ao Senado Federal processar ou julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aquele, com o uso do presidente. Então, quem julga o presidente da República no crime de responsabilidade é o Senado Federal, 52.1 da Constituição. E o Supremo julga o presidente? Sim, o Supremo julga o presidente nos crimes comuns. Quais são os crimes comuns? Os crimes comuns são aqueles previstos no Código Penal. Tá? Crime comum. Os crimes de responsabilidade estão lá na lei que estabelece os crimes de responsabilidade do presidente. Tá bom? O 102 da Constituição diz: compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ordinariamente. B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República. Então a B está errada. A B está errada. Na vigência do mandato, o presidente da República é irresponsável por atos estranhos ao exercício da função. Ok, na vigência do mandato, o presidente da República ele é irresponsável por atos estranhos ao exercício da função. Sim, certo até aí. Contudo, pode ser investigado criminalmente pela prática de tais atos. Sim, certo também. Como assim? Ele não vai ser responsabilizado, mas o que seria, quando a Constituição fala não ser responsabilizado, ou seja, não ser processado pelo fato que ele praticou, tá? Ele não vai ser processado, mas ele pode ser investigado. Por que ele pode ser investigado? Porque se você não investigar os fatos próximo à época em que eles ocorreram, pode ser que você não consiga obter as provas. Imagine que o presidente vinha embriagado lá, fazendo zigue-zague, ele não vai ser denunciado por isso. Mas ele pode ser investigado. E como é que vai consistir a investigação? Se ele não fez ali o teste de bafômetro, o agente que flagrou aquilo ali vai fazer um auto de constatação dizendo que ele estava com sinais de embriaguez. Se você vai pegar testemunhas, você vai ouvir essas testemunhas que presenciaram aquilo ali. Por que você vai ouvir essas pessoas? Vou ouvir o agente que fez a lavratura. Porque eles podem morrer. Imagine que o presidente, ele no final do mandato que vai começar esse processo contra ele. Se ele vem a ser reeleito, só no final do outro mandato. Tá? Então você tem que... A investigação será conduzida. Por quê? Porque as provas perecem, as provas podem acabar. Você deixa de ouvir as testemunhas que viram o fato, e se elas morrem depois, como é que você vai ouvir? Não vai conseguir fazer prova. Então, a investigação pode. Então, a C está certa. Na vigência do mandato do presidente, estamos vendo as questões sobre responsabilidade do presidente da República, que foram passadas na última aula, na última atividade. Tá? Questões sobre responsabilidade do chefe do executivo. Porque chefe do executivo você sabe que é presidente da República, governador do estado e prefeito. Mas nós estamos tratando agora as questões... Embora o nome seja sobre chefe do executivo, elas estão versando mais sobre o chefe do executivo federal.
Por quê? Porque as outras, sobre o chefe dos outros executivos, a Constituição não fala muito, ela fala muito pouco. Então, o presidente da República é responsável por atos estranhos ao exercício da sua função, contudo pode ser investigado criminalmente pela prática de tais atos. Sim, ok, beleza, pode ser investigado, certo. O recebimento de denúncia criminal contra o presidente da República é realizado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Errado. Todo processo contra o presidente da República, tanto por crime de responsabilidade quanto por crime comum, o recebimento da denúncia é feito pela Câmara dos Deputados. Está escrito lá no artigo 52.1 da Constituição. 51.1 da Constituição. Receber a denúncia, tanto no crime de responsabilidade quanto no crime comum. Então, o presidente foi denunciado, e quem denuncia o presidente é o Procurador-Geral da República. Vocês vão ver na aula de funções essenciais da Justiça mais à frente. O presidente da República foi denunciado, né, por crime comum. Essa denúncia é levada ao STF, o STF chega lá, é o presidente, ele encaminha para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, recebendo essa denúncia, ela devolve para o Supremo Tribunal processar se for crime comum. Tá? Se for crime de responsabilidade, o presidente da República, essa denúncia, vamos dizer, por crime de responsabilidade, que pode ser feito por qualquer um de nós, qualquer pessoa do povo, pode apresentar um pedido de impeachment do presidente na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados que faz a análise. O presidente da Câmara que vai botar em votação e vão analisar se vão receber essa denúncia, esse processo de impeachment contra o presidente ou não. Se ele receber, depois ele encaminha para o Senado Federal, para o Senado Federal julgar se vai afastar o presidente do cargo ou não. Tá? Então, o recebimento de denúncia criminal contra o presidente da República é realizado diretamente pelo Supremo? Não. Tem uma análise, um juízo. Nossa, para essas questões parece que eu já fiz, cara. Parece que a gente já fez as questões. Tem uma análise prévia, tem um juízo prévio político de admissibilidade da acusação que é realizado pela Câmara dos Deputados. Nossa, agora eu fiquei na dúvida, parece que a gente já tinha feito essas questões, deixa eu olhar aqui. Questões sobre poder executivo. Será que eu respondi todas sobre executivo já? Tem aqui questões sobre poder executivo. Ah, paciência, agora eu vou tocar. Vamos embora. Se eu respondi já, paciência, desconsidere o vídeo, delete, faça o que vocês quiserem. Depois eu apago também aqui, tá? Eu não lembro, agora eu não vou voltar ali, porque eu teria que ouvir o vídeo no YouTube para saber se eu respondi. Eu não vou fazer isso agora. Paciência, agora vamos tocar. O recebimento da denúncia criminal contra o presidente é realizado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Errado. É realizado primeiro pela Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 51. Nos crimes de responsabilidade, o recebimento da denúncia ocorre primeiro no Senado Federal? Não. Nos crimes de responsabilidade também. Quem pode denunciar o presidente da República por ofensa ali ao artigo 85 da Constituição? Tá? Quem pode fazer isso? Quem pode apresentar essa denúncia contra o presidente da República? Qualquer do povo, qualquer pessoa, tá? Por o presidente ter ofendido o artigo 85 da Constituição, cujos crimes vêm tipificados, estabelecidos na Lei 1079 de 50. A Lei 1079 de 50 estabelece os crimes de responsabilidade do presidente da República. Se ele incorrer em alguma daquelas hipóteses ali, tá? Exemplo lá, que foi o caso da Dilma, né? Que ela contraiu empréstimo para o Brasil, sem autorização do Congresso Nacional. Isso aí é um dos casos do impeachment que levou ela ao impeachment. Ela pegou por pouco tempo, ela pegou um dinheiro emprestado, não sei se foi da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, ela pegou um dinheiro emprestado sem autorização do Congresso Nacional. Isso aí que levou ao impeachment dela, tá bom? Para cobrir outros gastos que tinha, ela pegou esse dinheiro momentaneamente emprestado e depois devolveu. Mas enfim, por esses casos, por esse fato, qualquer do povo pode denunciar o presidente. E essa denúncia é feita na Câmara dos Deputados, é levada na Câmara dos Deputados. E é a Câmara dos Deputados que vai dizer se vai receber essa denúncia ou não. Ela vai olhar, vão votar, porque eles só falam mediante votação, vocês já sabem disso, né? As casas legislativas do Brasil, eles só falam mediante voto, eles se manifestam mediante voto. Eles vão se reunir e vão votar. Aceitamos ou não essa denúncia por crime de responsabilidade do presidente?
vão votar dos 513, tem que dar 2/3 dizendo sim. Se 2/3 disserem sim, eles vão encaminhar para o Senado Federal que vai fazer o julgamento, tá? Então, os crimes de responsabilidade, o recebimento da denúncia ocorre no Senado Federal. Errado, ocorre na Câmara dos Deputados. Questão 2. No sistema presidencialista, o chefe de Estado é o primeiro-ministro. Porra, eu tô destemperado, eu ligo essa caceta do ar, eu fico com frio. Eu desligo, eu fico com calor, eu não sei o que eu faço. Né? Será que eu tô com coronavírus? Não, né? Tô com um pouco o nariz meio trancado. Sei, bora. Não tô nada, galera, vambora. Assinale a correta e justifique as erradas no seu caderno. No sistema presidencialista, o chefe de... Ah, outra coisa. O GG, o Agenor, quer fazer uma live no sábado, eu e ele, tá? Então vocês acompanhem aí as nossas redes sociais, meu Instagram e o Instagram dele. Se vocês não tiver nada para fazer, né? Porque qualquer outra coisa que vocês tenham para fazer será muito melhor do que assistir essa live. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas quem não tiver fazer nada, não tá passando nada, os filmes que estão passando na Netflix são velhos, né? A série vocês já viram, a matéria já está em dia, não tem o que fazer, vá que esteja chovendo ou não, porque a gente não pode ir na praia, né? Então, nós vamos lá, escutem a live lá, fica olhando, né? Mas se não tiver nada pra fazer, se tiver qualquer outra coisa melhor, eu garanto que essa outra coisa será muito melhor que a live, tá bom? Eu não sei, ele disse que ia anunciar aí a live, não sei se a gente vai fazer ou não, ele convidou. Agora tô aguardando a formalização do convite. Beleza? Bora. 2. Assinale a correta e justifique errado no caderno. No sistema presidencialista, o chefe de Estado é o primeiro-ministro. Errado. No sistema presidencialista não tem esse negócio de primeiro-ministro e chefe. Não. No sistema presidencialista só tem o presidente da República e ele exerce as duas funções. Ó, as crianças andando de skate. E no sistema presidencialista é só chefe, é só o presidente da República. E ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Tá? Vocês viram a diferençazinha certinho no podcast. Dentre as funções de chefe de governo, no parlamentarismo, está a declaração de guerra. Não. Se nos países que adotam o parlamentarismo, quem declara a guerra é o chefe de Estado. Porque isso, declarar a guerra, não é uma simples administração do país. É um ato máximo de uma nação. E só o chefe daquela nação, aquela pessoa que representa aquela nação, que dá a última palavra nas relações internacionais, nos assuntos internacionais daquela nação, é que pode declarar a guerra. Então, a função de declarar a guerra é do chefe de Estado nos países que adotam o parlamentarismo. Segundo turno para prefeitos, então tá errado, as duas primeiras estão erradas. Segundo turno para prefeitos em eleições municipais, cidades com mais de 200 mil habitantes. Segundo turno para prefeitos em eleições municipais, cidades com mais de 200 mil habitantes. Errado, é eleitores. Puta que o pariu, mas que sacanagem, né? Que sacanagem mesmo. Isso aí tá lá no artigo 29 da Constituição. 29, inciso 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito será realizada no primeiro domingo de outono do ano anterior ao término do mandato. Aplicadas as regras do 77, que fala da eleição do presidente da República, que na verdade é o segundo turno, nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Então terá segundo turno nos municípios que tem mais de 200 mil eleitores e não habitantes. Tu pode morar no município, mas não votar naquele município, tá? Tu pode só morar no município, tu não tem domicílio eleitoral naquele município, tu só tem domicílio de residencial. Tuas atividades estão ali, mas tu não vota ali. Então, 200 mil eleitores não habitantes, tá errado. D. É de iniciativa do Presidente da República as leis que dispõem sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração federal. É de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que dispõem sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração federal. Está certo. Isso aí está lá no 61, parágrafo 1º. 61, parágrafo 1º. São de iniciativa do Presidente da República leis que fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas, disponham sobre organização administrativa e judicial, sobre criação de cargos, funções ou empregos na administração direta, autárquica e aumento das respectivas remunerações. Beleza? Então, D está certo. E a medida provisória, depois de editada, tem que ser submetida
em 48 horas ao Congresso Nacional. É errado, só que essa medida provisória a gente não viu ainda, se eu não me engano é dessa semana que nós veríamos em aula a medida provisória, eu e vocês verão no podcast essa semana a medida provisória. Então, medida provisória depois de editada, ela tem que ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional. Tá bom? Galera, foi um privilégio estar falando aqui para vocês, certo? Bons estudos, façam o seu resumo, faça você mesmo a sua atividade, não copie do seu colega, porque você vai te retirar os pontos do seu colega. E você, colega, não passe para ele, tá? Mande ele fazer. Os podcasts estão ali disponíveis para todo mundo, os links estão apresentados no Mediateca. Essas questões, em breve elas estarão no YouTube, vocês vão procurar, eu estou mandando o link do YouTube, não da questão, mas do YouTube, vocês vão entrar lá e vão verificar vídeos sobre questões tal, certo? Beleza? Aquele abraço, até mais.